Tudo bem. Agora, já que vocês falaram no processo judiciário brasileiro, né? Você sabe que durante uma palestra num evento promovido pela Esfera Brasil, no último sábado, o ministro Ricardo Lewandowski, ele defendeu uma reforma no sistema penal brasileiro e uma política de desencarceramento como forma de solucionar o problema da criminalidade no país. Em cerca de 25 minutos de palestra, ele enumerou 10 desafios para o próximo governo, falando em questões de saúde, educação, pacificação do país e estabelecimento da harmonia entre os poderes. Por fim, o ministro Ricardo Lewandowski lembrou que foi durante sua gestão à frente do STF, junto com o Conselho Nacional de Justiça, que foi criada a audiência de custódia e comemorou o fato de que este mecanismo permite que 50% dos presos em flagrante sejam colocados em liberdade. Felipe. Não, tá certo. Nossa. Né? O direito penal, Marco, o direito penal é um direito de exceção, não é? Mais encarceramento não significa menos impunidade e menos pessoas com condições de... e menos crimes, né? Isso aí é um erro absurdo que você faz, uma falta de equivalência total, né? E a audiência de custódia foi algo que foi constituído por meio dos tratados internacionais que o Brasil assinou, né? São José da Costa, por exemplo, né? Então, somente o Brasil ficou atrasado, né, ao fazer esse procedimento da audiência de custódia, não é? Totalmente atrasado. Só surgiu com o Lewandowski realmente por meio de um provimento no CNJ, não é? Então, ou seja, os Estados Unidos, por exemplo, Marcos, você gosta do direito americano, tem 3 audiências de custódia, né? E isso faz parte do processo administrativo, processo criminal, né, num mundo democrático, né? E tem muito mais relação com o liberalismo do que com o autoritarismo, porque o bem maior do indivíduo é a liberdade. E nada mais natural que a pessoa que tem a liberdade cerceada, ela vai de frente para o juiz em até 24 horas para o juiz verificar se há alguma ilegalidade ou não há alguma ilegalidade. O que Lewandowski colocou aqui, que 50% dos presos foram liberados, é porque há ilegalidade na prisão, não porque há qualquer tipo de crime que a pessoa deveria continuar na prisão. Esse é um ponto. O outro ponto, Marco, isso que eu acho interessante no posicionamento do Lewandowski, é que no Brasil há inúmeros, milhares de presos que estão cumprindo pena e já deveria estar solto, né, por crime de menor potencial ofensivo. Eu vi que você chegou a baixar a cabeça aí, o teu olhar. Por quê? Olha, William, é difícil, assim, o Felipe, eu não sei em que país ele vive. A gente, em termos de índices de criminalidade, o Brasil tem estatística de guerra civil. A gente está numa situação precaríssima com relação não tem nada a ver com a ao primeiro fundamento da pena. Se você estuda o fundamento da pena, o primeiro é punição. E o Brasil tem sim um problema com relação à maneira como ele trata criminosos, bandidos. Eu sou um garantista do ponto de vista penal. Eu realmente defendo, do ponto de vista até de uma visão entre cidadão e Estado, eu não gosto do aparato estatal indo atrás do cidadão e cerceando a sua liberdade sem o devido processo legal, sem respeitar as regras do Estado de Direito, ponto. Mas o que acontece aqui no Brasil não tem nada a ver com isso. Aqui é um Estado conflagrado de impunidade, de prosperidade da bandidagem. O vagabundo que furtou o meu celular, e você sabe disso, ele é a terceira reincidência. Só por isso que talvez ele ficasse encarcerado, preso ainda em regime fechado, esperando o trânsito lá do inquérito e depois da ação penal, para sofrer a condenação que ele deve sofrer. Agora, é um país onde reina a insegurança da vítima, onde prospera a segurança do meliante, a segurança do bandido. Tanto que basta você ver o índice de assalto, basta você ver o índice de homicídio. A gente está falando aqui em número de guerra civil. Tem nada a ver 47, olha, caiu nos últimos anos. 47 mil homicídios, só para eu terminar. Aí você faz seu ponto. Termina. 47 mil homicídios por ano. É uma estatística surreal. Você quer comparar com os Estados Unidos, onde você tem sim uma aplicação da lei penal muito mais severa para quem comete pequenos crimes, comparativamente aqui com o Brasil? É patético, Felipe. Aqui no Brasil a gente pune de maneira muito leviana
O bandido que comete furto. E começa assim. Você abre esse flanco para ele e para o crime organizado e transforma ainda as penitenciárias numa escola de bandido. O cara sai de lá formado e ele sabe que ele fica pouco tempo. Você tem um regime de progressão que deveria ser extinto. Não deveria ter progressão. As saidinhas ainda estão tramitando. Está no Senado agora para votar, para acabar com as saidinhas. E a gente tem que rezar para que os senadores votem pelo fim das saidinhas. Senão continua 7 saídas por ano. É inacreditável o nível da nossa legislação e do nosso sistema. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver com impunidade. Nada a ver com o Estado de Direito. Não tem nada a ver aumento da criminalidade com o enriquecimento das regras penais. Então, você está totalmente atrasado. Ao seu caos, Felipe. Você está totalmente atrasado. Você fomenta esse caos. Você está totalmente atrasado. Não fomenta caos nenhum. Você está falando no âmago por conta que perdeu o celular porque foi furtado. O direito criminal ele tem que ser além. O teu celular furtado... Isso daí é conversa Marco, de ele é vereador do PSOL. Ele é periférico, né? Isso é coisa de vereador psolista. Você diminui a criminalidade. Tropa de elite Você 2. diminui o índice de criminalidade, o índice de homicídio, o índice de assalto, de furto. Sabe com o quê? Com educação. Educação de qualidade, entendeu? O enriquecimento das regras penais não muda nada. Absolutamente nada. Para diminuir a questão da impunidade, não é? Agora, tem nada a ver uma coisa com a outra, você viaja. O fato é que o Brasil só coloca na cadeia preto e pobre o tempo inteiro, não é? Quando você tem o enriquecimento das regras penais, o que você coloca na prisão e no presídio são essas pessoas, né? Quem é rico está impune de qualquer jeito. E essa regra da audiência de custódia veio para isso. E é um tratado de direitos humanos que o Brasil aceitou, recepcionou em 92. O Brasil está atrasado nessa regra. E só agora, recentemente, que a gente colocou essa regra em vigor. Não é nada mais natural que a pessoa que é presa em flagrante tem que procurar um juiz criminal em até 24 horas para ver se há ilegalidade ou não na prisão. Ponto. E outro ponto que é claro e evidente, Marco, é que no Brasil há uma superlotação de presídios de pessoas que está solta há muito tempo. Desde quando? Nossa. Você está com um pensamento atrasado e completamente desumano. Então vamos lá. Antes do Felipe aqui fazer uma cartinha de amor pro PSOL, porque ele se tornou um psolista da ala mais radical que existe, isso é engraçado. A esquerda, às vezes, ela é esquizofrênica, né? Você fala, eu não sou identitarista, eu não sou do grupo dos esquerdistas identitários. E veio lá você, agora, nesse instante, criou essa prosa de baixíssimo nível que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está falando. Preto, pobre, né? Cara, esse papo, Felipe, sinceramente, não cola. Não cola. Se você pegar qualquer índice sério, você vai ver que a proporção não tem absolutamente nada diferente do que a própria estatística da nossa população do IBGE. Não muda nada. Nada em termos de proporção. Segundo ponto, eu acho bizarro o ministro do Supremo Tribunal Federal, acho emblemático, ele falando sobre políticas públicas do Executivo. Ele falando sobre como tem que ser a legislação, como que deve ser construída uma nova legislação. Isso me deixa estarrecido, ver um ministro fazendo um discurso. Sabe o que parece aqui? Que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo menos a grande maioria, sonham com a presidência da República. Liberdade de expressão agora? Eles sonham com a presidência da República. Não tem nada a ver com liberdade de expressão, tem a ver com liturgia do cargo. Foi bom. E outra coisa, esse negócio de política de desencarceramento no Brasil não tem nada mais aterrorizante do que isso. Aterrorizante, se tem uma coisa que o Felipe e o Lewandowski têm em comum, tem pessoas os presas dois indevidamente. Não pensam nas vítimas dos homicídios no Brasil, dos crimes que acontecem aqui no Brasil, numa proporção gigantesca, estratosférica, muito maior do que em qualquer outro país das nossas dimensões. De coisa que você não entende, Marco. A política de carceramento... Você não pensa na vítima. Nada a ver a vítima não está na sua prioridade em termos de política pública. Com homicídio, com você não se preocupa com ninguém que morre, tem a ver com crime de menor potencial ofensivo, no nosso país. Tem nada a ver Essa é a vergonha da classe jurídica brasileira. Não se preocupar com a vítima e ficar fazendo essa prosa barata, falando em racismo estrutural e política identitária. Mas é o que existe. É só isso que esse pessoal da esquerda faz. E você está preocupado com o teu celular que foi furtado. Eu não acredito que você está falando. Você está fazendo política, está fazendo análise porque você teve o celular furtado. Mas, Felipe, é um belo do exemplo de algo que acontece com vários cidadãos aqui em São Paulo, para não falar no Brasil inteiro. Eu vou te falar, a impunidade reina.
Quantos assaltos esse cara já não fez? E eu tive a sorte de pegar o meliante. Só para a gente contextualizar quem está acompanhando, o Marco, na semana passada, ele parou no trânsito, veio uma pessoa, quebrou o vidro do carro e retirou o celular. O Marco conseguiu recuperar esse celular. Não recuperou. Conseguiu prender o rapaz, sim, com a ajuda de outros populares. E não, chegou sozinho. Ninguém me ajudou. Ninguém te ajudou? Não. Eu não estava lá, Não, vocês estão brincando. Mas isso, agora, Felipe, isso é crime de menor ocorrência. É inacreditável. Que inacreditável o quê, Marco? Você leva um exemplo teu pessoal e tenta fazer análise de acordo com esse exemplo pessoal que não tem nada a ver com a situação. Quem está analisando aqui... Pode comparar qualquer dado estatístico entre países de proporção continental. Marco, o fato é que tem pessoas que estão presas de forma indevida e de forma ilegal. Ponto, já cumpriu a sua pena, não tem advogado. Essa é a realidade do modelo carcerário do Brasil. Isso que tem que combater. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A audiência de custódia, não é a vítima, Felipe. A audiência de custódia não muda em nada a prioridade não é a vítima. A audiência de custódia apenas faz com que as pessoas que foram presas de forma ilegal, indevida, fiquem livres. Então, essa é a diferença. Isso faz parte do liberalismo. Essa é a diferença entre quem é garantista e quem é a favor da impunidade. Eu sou garantista, você não é garantista nenhum. Eu, quando defendo um sistema sério, a minha prioridade é punir o meliante. A reforma no sistema penal e processual penal que deve ser feita é recrudescer a legislação penal e processual penal para tirar esse ambiente de incentivo do ar que existe aqui no Brasil. Que leva a homicídio, que leva a assalto, que leva a sequestro. Primeiro, a política pública a ser adotada é essa. Desincentivar o meliante por meio de uma legislação mais rigorosa que o aparato judiciário vai aplicar. Marco, você acha sem melindre. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Segundo, depois você pensa na vítima. Na reparação das vítimas. Posso perguntar uma coisa? Depois você vai pensar em ressocialização e reintegração do preso. Você acha que a pessoa vai deixar de furtar um celular para vender e comprar comida que a família está passando fome? De brincadeira que esse papo, você está usando esse papo. Se a lei é ou não é rígida ou não, você está viajando, Marco. A questão é muito mais estrutural do que você está colocando aqui. Felipe está defendendo o cara que me furtou o celular. Aumentar a rigidez do direito penal não modifica em nada a questão da impunidade, Felipe, não modifica em nada os índices de criminalidade. Eu fico preocupado porque ponto. Isso diz Essa muito é a verdade. A questão circunstancial que o preso vive diz muito mais dele, do ato que ele faz, do que a rigidez ou não do direito penal. Felipe. Direito penal é direito de exceção, Marco. Felipe, essa é a regra. Só para ficar claro, o rapaz que foi pegar o celular dele lá, ele estava roubando para comprar alimento, é isso? Não dá para saber, não dá para saber. Porque a sua afirmação foi em cima disso. Mas então, pode ser. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Os senhores já acompanharam algum tipo de audiência de custódia? É brincadeira, é isso dele? Não, ele está tirando uma onda com Os senhores já acompanharam a audiência de custódia? Sim, sim. Acharam justa? Não, é bizarro. Como bizarro? Ele vê se tem ilegalidade ou não e libera se tem ilegalidade. É inacreditável. O que não dá para a pessoa ser presa de forma ilegal. É uma audiência que vitimiza o bandido. É uma inversão de valores horrorosa que existe na nossa sociedade. Não, vamos lá. Vamos deixar as coisas. Uma coisa, e ele fala que existe no mundo inteiro, não acreditem nisso. É a maior mentira que o Felipe falou hoje aqui. Esse papo furado de audiência de custódia, ficar humanizando e vitimizando o bandido. A regra antigamente era a seguinte: a pessoa era presa em flagrante, ela ia em cana, não é? E depois de 5 anos verificava que a prisão foi ilegal e a pessoa era liberada. Depois de 5 anos da vida dela. Ou seja, é justo, é humano. Você quando é preso em flagrante, depois de 24 horas, você ir perante um juiz de direito, o juiz de direito verificar se há ou não há ilegalidade na prisão. Se a prisão for legal, a pessoa vai presa ainda, Marco. Isso que você não entende. Você está viajando. O modelo anterior era desumano e é contra a regra de direitos humanos no mundo todo.